Vamos retomar nossos trabalhos com a disciplina de doenças dos suínos. Feliz 2021 para todos. E nós vamos retomar conversando sobre parvovirose. A parvovirose é uma doença presente em praticamente todas as granjas de suínos. Desconhece-se a existência de granjas livres de parvovírus, uma vez que é um vírus muito presente nas instalações, porque é um vírus resistente à limpeza e desinfecção, e é um vírus que é disseminado de forma vertical, de forma horizontal. Então a presença desse vírus nas granjas é normal, ela é esperada. E apesar de ser uma doença que pode causar muitos transtornos reprodutivos, ela pode ser bastante controlada, quer seja com a vacinação ou mesmo com a exposição precoce das matrizes, antes delas entrarem na vida reprodutiva, a materiais potencialmente contaminados com o vírus para fazer então essa imunização das fêmeas antes da primeira gestação. Então, é uma doença bastante presente na suinocultura, praticamente em todas as granjas. Causa morte embrionária, mumificação fetal e leite-gatos pequenas, quando afeta porcas gestantes não imunes. Então esse é um primeiro detalhe que eu gostaria que vocês anotassem muito bem. Quando afeta porcas gestantes não imunes. Tá? Então, fiz sorologia das matrizes todas estão positivas no meu rebanho. Isso é um problema? Não, isso é uma graça, né? Então nós queremos que as porcas sejam imunes, né? Ou seja, tenham anticorpos contra o parvovírus. E a principal doença investigada nos casos de problemas reprodutivos, inclusive abortos, é a parvovirose. Por quê? Porque o parvovírus está muito presente e sempre quando os veterinários de campo colhem material, principalmente sangue, mandam fazer sorologia, dá positivo. O que faz que muitas vezes a conclusão, né, do diagnóstico seja equivocada. Então teve aborto e as fêmeas estão positivas para parvovírus. Então foi o parvovírus que provocou o aborto? Não. Né? Até porque, nós vamos ver depois, o parvovírus não provoca aborto. Ele provoca morte embrionária, mas não provoca aborto. Por que não provoca aborto? Porque não provoca a doença na matriz. Tá? Bom, então o parvovírus suínos é o mesmo da família do parvovírus canino e da panleukopenia felina, mas ele é específico dos suínos, né? Então ele não vai causar infecção em outras espécies, assim como os vírus dos gatos ou dos cães não vão trazer transtorno para os suínos. Ele é muito resistente no ambiente, assim como todos os outros parvovírus. Tem avidez por células em multiplicação, né? Então, assim como acontece no cachorro, a predileção lá pela mucosa intestinal, aqui no caso ele vai ter avidez pelos tecidos embrionários, né? E também tecidos linfóides, mas principalmente tecidos embrionários, né? Então, infectando os embriões e os fetos, ele vai causar então um transtorno. E é uma doença que as fêmeas passam para as suas leitegadas uma imunidade passiva muito duradoura. Pode persistir até 3 meses, embora alguns autores falem de até 6 meses de duração dessa imunidade passiva. Na patogenia, então isso eu quero que vocês aprendam muito bem. Aqui nós temos as fases do desenvolvimento embrionário numa matriz, né? Então, aqui nós falamos aqui da parte precoce, né? Então, começa lá com o embrião, com 2 células, com 4 células, né? Vejam que eles estão soltos nos cornos uterinos, né? A partir do momento que ele começa a se alongar, ele recebe o nome de blastocisto, né?
lá pelo 12º dia, eles começam a se fixar no útero, né? E eles produzem estrógeno, tá? Eles induzem a produção do estrógeno, né? E essa produção do estrógeno é que vai fazer a sinalização de que a fêmea está prenha. Porque vejam, uma fêmea suína, ela cicla a cada 21 dias. Então, a partir do 15º dia do ciclo, lá depois que ela ovulou, né, considerando aí a ovulação o momento zero, a hora que ela está no 15º dia, ela começa toda a cascata hormonal para uma nova ovulação. Então, o útero vai produzir prostaglandina, vai fazer lise dos corpos lúteos e essa fêmea vai ciclar novamente. Porém, se ela está prenha, alguma coisa tem que avisar o organismo dela que ela está prenha. Como é que é feita essa sinalização? Esse estrógeno produzido pelos embriões, né? Então, esse estrógeno vai fazer com que haja uma modificação na circulação do útero, e quando o útero começa a produzir a prostaglandina, lá pelo 15º dia, essa prostaglandina não vai cair na corrente circulatória, não vai chegar até os ovários, então não vai ter lise do corpo lúteo. Opa, então a porca não volta a ciclar mais, né, porque ela entendeu que ela está prenha. Para isso acontecer, tem que ter no mínimo aí de 4 a 5 embriões viáveis no útero, né? Então, vamos imaginar que a fêmea fertilizou apenas 2 embriões, essa é uma gestação que vai ser interrompida, porque não vai ter esse processo de produção de estrógeno em quantidade suficiente para fazer essa, vamos chamar aqui de impermeabilização do útero, para que a prostaglandina não caia na corrente circulatória. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes a parvovirose, ela pode ser tão precoce, por exemplo, um parvovírus carreado pelo sêmen do macho, que vai matar muitas dessas células embrionárias, né, esses embriões, e eles, de repente, lá nesse momento aqui da sinalização, da gestação, morreram tantos, sobraram tão poucos, que a fêmea nem vai reconhecer que estava gestante. Então, aí eu já detecto um dos possíveis sinais clínicos da parvovirose, né? Não é o mais clássico, mas pode acontecer, que é um retorno ao cio regular. Por que regular? Porque a fêmea retornou dentro dos 21 dias, porque ela entendeu que ela nem estava prenha, né? Agora, o parvovírus, ele tem uma migração lenta dentro do útero. Então, o que é mais provável que aconteça? Que ele mate um embrião, né, ou depois um feto, né? Aí passa por os outros, e vai passando, e vai passando, e vai passando. Então, essa migração pode ser tão lenta que leve até uma gestação inteira. Então, alguns embriões serão, né, mortos e vão ser reabsorvidos. Outros vão morrer já numa fase que não tem como acontecer mais a reabsorção, porque já existe esqueleto e vão ser mumificados. E outros vão ser contaminados tão tardiamente, né, a partir dos 70 dias de gestação, que eles já têm condição de produzir anticorpos contra esse vírus, né, apesar de serem ainda fetos, e não vai acontecer nada, serão leitões normais. Então, bom, nós vemos aqui o útero de uma fêmea que foi descartada no frigorífico, e aqui tem um dos sinais clássicos da parvovirose, que é o nascimento de leitões mumificados de diferentes tamanhos, juntamente com leitões normais. Nesse caso aqui não tem leitões normais. E isso traz um outro sinal clínico, porque o que desencadeia o parto é o estresse dos leitões, né? Então, está bastante apertado, está no momento de nascerem, então eles produzem o cortisol e isso estimula o útero a produzir a prostaglandina, que faz a lise do corpo lúteo e começa o parto.
os eventos que levarão ao parto. Quando todos os leitões foram mumificados, como nesse caso aqui, o parto não acontece. Então, às vezes, chega no momento do parto, a fêmea está com volume abdominal que não é compatível, né, porque houve a mumificação, não tem parto, esse animal é descartado, é para o frigorífico. Então, no frigorífico a gente percebe que o porquê que não houve parto, né, e por que a fêmea não voltou a ciclar, porque ela entende que ela ainda está prenha. Mas como não tem estresse, né, então não vai acontecer o parto. Então isso é bom para vocês saberem quando vocês estão estressados. Lembre que vocês estão vivos. A hora que morrer, não tem mais cortisol. Aconteceu com esses efeitos. Se você for no cemitério lá também conversar com quem está dormindo lá, também você vai ver que não tem estresse. Então estresse é só para quem está vivo. Bom, então vamos ver de uma forma... quando eu pergunto em prova, né, no caso de vocês vai ser trabalho, né, a gente pode dividir a patogenia do parvovírus em 3 fases, né, mais clássica, né? Primeiro terço, né, segundo terço e terceiro terço. Primeiro terço, se tiver infecção numa porca gestante não imune, vai ter morte e reabsorção embrionária. Segundo terço, né, se tiver então a infecção numa porca não imune, vai ter morte embrionária, morte fetal e mumificação. Terceiro terço, os leitões já produzem anticorpos, vão nascer normais, né? Agora, eu posso fazer uma apresentação um pouco melhor, onde eu divido nessa primeira fase aqui, fase inicial, antes da sinalização da gestação. Então, se morre todos os embriões, vai ter um retorno ao cio com um intervalo regular, porque a fêmea nem teve a sinalização de que ela estava prenha. Se morrer poucos e sobreviverem mais do que 4, então vai ter uma leitegada pequena, aí com mais ou menos 6 leitões. Bom, isso é mais improvável, né? Acontece quando o cachaço, tá? Ou o sêmen veio contaminado com o parvovírus. No 10º ao 35º dia de gestação, né, a gente poderia colocar 15º aqui, mas pode deixar 10º, que aí você já tenha processo de sinalização da gestação, a fêmea já sabe que ela está prenha. Você morre e reabsorve, você vai ter um retorno ao cio irregular, porque começou uma gestação e aí cessou, né? Você morreu todos, né? Ou a fêmea pode continuar, como se tivesse gestante, e a gente chama de falsa gestação. Chega no momento do parto, não tem barriga, não tem, né? E aí o produtor acaba descartando ou fazendo uma aplicação da prostaglandina para a fêmea voltar a ciclar. No caso, se morrer alguns embriões apenas, continua a gestação e vai ter uma leitegada pequena. Alguns autores falam de leitões fracos, com baixo peso, mal formados, mas existe uma precariedade em evidência científica demonstrando que pode acontecer o comprometimento do estado do leitão. A gente sabe que pode matar. Agora, se não matar, é 880, não se sabe muito bem isso. Bom, no 30º ou 35º dia de gestação em diante, já tem o processo de formação de esqueleto. Então, não tem como reabsorver mais. Então, morte de todos os fetos, a gestação pode ser prolongada, né? Não acontecer no momento do parto, porque no estresse fetal não existe, né? E a presença dos mumificados de diferentes tamanhos. É importante completar aqui nesse quadro que ficou faltando. Se ocorreu a morte de alguns fetos apenas, vai ter nascimento de leitões normais, junto com fracos inviáveis, uma fumaça e fetos mumificados de diferentes tamanhos. Tá? Nos 65 dias de gestação até o parto, sem efeitos sobre os fetos, porém com imunização ativa.
significa isso? Os leitões produzem anticorpos. Então vai nascer leitões normais e com anticorpo contra o parvovírus. Então se colher o sangue antes de o leitão tomar o colostro, identificar o anticorpo contra o parvovírus, significa que a infecção foi intrauterina. Ok? Então, se esse quadro ficou complicado para vocês, então divida apenas em antes de 30 a 60 ou 30 a 70 e de 60, 70 em diante, que seria aí os 3 terços, fica mais fácil de memorizar, como está aqui, né? Então, infecção nos primeiros 30 dias de vida intrauterina, ocorrerá morte e reabsorção embrionária. Se for total, falsa gestação ou retorno ao cio. Se for parcial, pode continuar a gestação. Dos 30 a 70 dias de gestação, momificação fetal. Né? Então, pode atrasar dado o parto, se for total, ou parcial, leitões normais com leitões mumificados de diferentes tamanhos. E a infecção a partir de 65, 70 dias de gestação, competência imunológica dos fetos não acontece nada. Então, esses 3 eventos podem acontecer na mesma gestação. Então, eu ter uma porca. Então, se eu pergunto em prova, qual é o principal sinal clínico da parvovirose? Nascimento de leitões, de leitegadas de número reduzido de leitões, né, com leitões mumificados de diferentes tamanhos. Então, eu tenho as 3 coisas acontecendo simultaneamente. Então, o principal sinal clínico, aparição leitegada pequena, com fetos mumificados de diferente tamanho, juntamente com leitões normais. Outros possíveis, retorno ao cio, que pode ser regular ou irregular, a gestante vazia, que é aquela que houve a sinalização da gestação, mas depois morreram todos os embriões, foram reabsorvidos ou morreram todos os fetos, ou atraso na data do parto, porque todos estão mumificados, então não existe cortisol fetal e o parto não acontece. E aqui é o sinal clássico, os leitões mumificados, fetos mumificados de diferentes tamanhos, né? Então aqui dentro da placenta. Bom, como é que nós podemos fazer o diagnóstico dessa doença? Posso fazer a detecção do vírus, né, por imunofluorescência, por hemaglutinação, por PCR, é uma possibilidade, mas que mais para pesquisa científica, né? Você detectar o parvovírus na granja é achar o óbvio, né? Os anticorpos em leitões recém-nascidos, posso fazer ELISA ou inibição da hemaglutinação para saber se está acontecendo a infecção intrauterina, também isso que é mais para pesquisa. Anticorpos no rebanho dos animais afetados, HI ou ELISA, né? E aí eu tenho que entender a relação causa e efeito, né? O que não pode acontecer é o que mais acontece, né? Tem um transtorno reprodutivo, o pessoal vai lá e coleta sangue só das porcas que tiveram transtorno reprodutivo. Pede um monte de exame. Dá negativo para brucelose, para leptospirose e algesic, e dá positivo para parvovírus. Então é parvovírus. Não é que é parvovírus. Aquelas porcas estavam imunizadas. Por quê? Foi feito esse trabalho e é isso que a gente quer. E a gente sempre, quando tem um transtorno reprodutivo, tem que fazer o diagnóstico diferencial, com fase de manejo. Às vezes o manejo da inseminação não foi adequado, a fêmea retornou ao cio. O circovírus é um vírus que causa muito problema reprodutivo, a gente vai falar dele. Leptospirose já bastante controlada, mas as granjas usam vacina, mas a presença de rato é um problema nas granjas. A brucelose praticamente erradicada na suinocultura. A doença da algesic, uma doença que tem uma ocorrência muito baixa no território brasileiro, embora ela não tenha sido erradicada, né? Prevenção e controle. A vacinação evita a infecção intrauterina, né? Então é uma das estratégias mais adotadas. Então em fêmeas primíparas nós vamos fazer a vacinação, mas também podemos fazer o contato com fêmeas mais velhas. Por quê? Para ver a contaminação não só com os vírus, com o parvovírus, mas existem os outros vírus que estão presentes no trato entérico, como os enterovírus,
que também causa um transtorno reprodutivo. Então, fazer essa imunização precoce é uma estratégia interessante. Como é que a gente faz isso? Administrando, né, fezes, restos de placenta e fetos contaminados para as fêmeas que estão aí na faixa aí dos 150 até os 180 dias de idade. É um bom momento para fazer exposição com esse material. Às vezes, inclusive, fezes de leitões com diarreia, né, ou misturado com fezes de porcas velhas, com resto de placentas, fetos mumificados. Então, pica tudo isso e joga no coxo ou no chão das baias dessas leitoas, no prazo aí de 30 dias, elas tendo uma exposição diária a esse material para fazer essa troca antigênica, né? Só que isso só pode ser feito em rebanhos que a gente tem, né, um controle sorológico, sabe? Que são rebanhos livres de leptospirose, brucelose, eugésia, que senão você não estará disseminando doença, tá? Não, tem que ter o controle disso. Então, a vacinação para a parvirose pode ser feita tanto na fêmea como no macho. Primeira dose com 30 dias antes da cobertura, né, com 170, 180 dias de idade. Segunda dose, aí, seus 15 dias após a primeira, 15 a 20 dias. E depois que as fêmeas parem, eu posso fazer um reforço, né, com a revacinação, né? Então, durante a lactação, antes dela começar uma nova gestação. Nos machos também existe a possibilidade de vacinar também e revacinar com cada 6 meses. E assim a gente finaliza essa doença que é a parvovirose, lembrando então que é uma bastante presente, é uma doença que a gente já tem estabelecido um protocolo de vacinação e de imunização das fêmeas, não também com material contaminado de outras matrizes ou mesmo de macho, para que haja uma imunidade ativa. Então, se a gente faz a amostragem de um rebanho de suínos, a tendência é nós encontrar as fêmeas positivas. E é isso que nós queremos. Nós não queremos fêmeas negativas, sorologicamente negativas no plantel, porque um animal negativo tem o risco de ser contaminado durante a gestação e ter o transtorno reprodutivo. Até a próxima aula.